Olá, meu nome é Thaís. Olá, eu sou a Adriana e Saudações saudações jupiterianas. serianas. Então, Oi, gente. pessoal, a gente está aqui hoje para comentar um pouquinho, trazer algumas reflexões sobre o último filme que a gente assistiu, que é A Bússola de Ouro, que foi um filme até polêmico na época que foi lançado, teve várias questões ali envolvidas, teve vários diretores que saíram, entraram, voltaram. O filme foi bem difícil de ser concretizado, e depois que foi concretizado, foi bem boicotado por algumas questões, algumas interpretações, né, que falava que seu filho assistisse ia virar ateu. Tiveram várias questões, então o filme foi um fracasso de bilheteria na época, e realmente, por ter essa preocupação de ser boicotado, os diretores passaram por várias represálias. Então, várias cenas, várias coisas importantes tiveram que ser cortadas do filme e tinha no livro, entendeu? Então, enfim, algumas questões. Mas aí vamos lá, a gente vai fazer nossas reflexões e com certeza vai ter spoiler. Então, se você se incomoda com isso, dá uma pausa aqui, vai assistir. O filme tá na Prime, mas pela Max, né? Até hoje eu não sei, além dali, onde mais você pode encontrar. E eu fiquei sabendo que depois desse filme, fizeram uma série na HBO, que se chama Dark Materials, se não me engano. E aí cada temporada tem a ver com um livro da trilogia. Então, acho que tiveram três temporadas e falaram que a série foi muito mais fiel aos livros. Mas eu ainda não vi porque eu não tenho HBO. Mas enfim. E aí, vamos lá. Eu vou ler para vocês a parte da introdução do filme, que eu acho que é muito bom para situar, né, as pessoas que não sabem do que se trata, e aí depois a Adri vai dar a continuidade. Há muitos universos e muitas terras, paralelos entre si. Mundos como o seu, onde as almas das pessoas vivem em seus corpos, e mundos como o meu, onde elas andam ao lado das pessoas como espíritos animais, que chamamos de demons, ou daimons. Tantos mundos e apenas o que os conecta é o pó. O pó estava aqui antes das feiticeiras de ar, dos gípsios da água e dos ursos polares. Então, nesse universo que é narrado no filme, as pessoas, você vai ver que todas as pessoas têm um animal andando do lado delas. E aí, quando você é criança, esse animal muda de forma, porque a sua personalidade ainda não está muito definida, então o animalzinho vai mudando. E quando você já começa a definir mais a sua personalidade, fica um animal fixo. Então, os adultos têm um animal que não muda, é sempre aquele, e dificilmente ele fala. Das crianças, os animais ainda falam, né? Então, enfim, vai lá, Adri. Ah, interessante isso, né? É, então, pegando essa ideia aí dos demons ou daimons, né? Eu fui pegar o sentido da palavra, a origem do termo, que remonta à antiguidade, enfim, aos gregos, e é do grego antigo, que significa, o termo daimon significa espírito interior ou força inspiradora. Então, seria esse espírito que habita em cada um de nós e que para os gregos ele funcionava como um mediador entre o nosso lugar humano e os deuses, que na época eram os deuses né, na mitologia, não eram um deus único, né, enfim. E esse espírito animal, né, no caso aí, como o filme coloca, esse daimon, ele não é bom nem mal, segundo os gregos, dependia de como a gente se relacionava com ele. Eu achei isso muito interessante, por isso que vem também desse lugar, foi a referência que eles pegaram para construir o filme, né? Que tem a ver com o livre-arbítrio, ou seja, a gente constrói através das nossas escolhas, seguir por um caminho ou por outro, por um caminho mais ético ou não ético, enfim. Aí eu me lembrei muito daquela história dos lobos, não sei se você conhece a história do que um sábio diz para um menino que todo mundo tem dentro de si dois lobos, um bom e um mau, todo mundo. E que estão sempre ali, como se estivessem ali meio que uma certa disputa. E aí o menino pergunta: e quem vence? É o lobo bom ou o lobo mau? Aí o sábio fala: vence aquele que você alimenta.
Então, assim, dependendo se você vai alimentar o seu lado mal ou se você vai alimentar seu lado bom. Aí eu lembrei disso também. E é interessante porque em grego o termo era visto dessa forma. Já em latim, já para os romanos, já achei interessante também que aí já vem depois, eles colocaram os daimons, como uma força malévola. Então, achei interessante essa tendência, né, desse lugar aí dos romanos, né, pensando assim ali na base, né, desse lugar assim de, não, como assim, é uma coisa, uma força ruim, que é bem uma coisa assim do lugar do instinto, é como se os nossos instintos, que é esse lugar até mais selvagem do ser, fosse sempre algo muito negativo, que aí vem esse lugar do pecado, da força do mal, então a gente não pode ceder às nossas paixões, enfim. Então, eu acho que assim, a humanidade ela sempre caminhou muito por esse caminho de buscar um meio termo, né? Buscar o caminho do bem, o caminho do bom, e sempre essa discussão filosófica também, que é muito antiga, sobre o que é bom, o que é bem, o que é ético. Ética é uma questão importante até hoje, e enfim. E aí, o filme eu acho interessante que ele traz muito esse lugar da instituição totalitária, né, que aí no caso é o magistério que eles dizem, ou seja, é a instituição educacional, né, e que coloca a verdade deles como sendo a verdade que deve ser seguida e obedecida. E até hoje é assim, né? A gente vai ver que, enfim, dentro dos dogmas religiosos, dos dogmas Em das geral. instituições de educação em geral, dos paradigmas que a gente acaba seguindo e aprendeu a seguir. Então, a gente é educado muito nesse lugar é, do obedeça, cale-se, não pense, não questione. Só faço o que eu estou te falando para fazer. Então, quando na verdade a essência humana é questionadora. A essência humana é filosófica. O que é filosofia? É você olhar para a vida, é você refletir, é você pensar. Tudo que se construiu até aqui, inclusive, foi partindo dessa reflexão, né, dessa relação nossa com a gente mesmo, com as coisas, com as pessoas. E tem princípios básicos que são importantes da gente levar em consideração, que é sobre o bem, que é o respeito ao próximo, que é o amor, enfim, e que deveriam ser os principais a serem seguidos. Só que no filme vai mostrando o quanto que a ganância por poder, né, e esse lugar da a verdade que eu considero como verdade, deve ser essa que deve ser seguida. E É aí um nisso o apego filme muito vai. grande, né? Uma identificação muito grande com a ideia, que é como se ao não aceitarem a sua ideia, não estão te aceitando. Também eu não sei se é algo assim, mas eu fico me perguntando por que que isso se torna uma obsessão, sabe? Precisa ser do meu jeito, precisa pensar como eu. Qualquer pensamento diferente do meu representa para mim uma ameaça tão grande que eu não consigo conviver com isso. Tipo, é isso que me deixa um pouco perplexa. Não, e é interessante isso que você está falando, que isso é de uma imaturidade, é, até de um esvaziamento do ser como totalidade, que realmente isso é muito forte nos seres humanos. Então a gente vê o quanto as pessoas elas são realmente muito desconectadas da sua verdade interior, e aí com isso elas constroem dogmas, né, que são certezas construídas, pautadas nesses lugares justamente de desconexão, de medo, de insegurança, e acreditando que isso é a verdade que deve ser seguida não apenas por ela, mas por todo mundo. Fala assim, não, isso é a verdade, então se você não fizer isso, um perigo muito grande pode se apresentar aí, né? Enfim. Acho que você chegou a notar algumas coisas sobre isso também das conversas, né? Da conversa tem a personagem da Nicole Kidman, que eu não lembro o nome É, dela. eu anotei uma conversa entre aqueles. É muito engraçado, né? Que eu não sei se é uma coisa proposital, não que não exista mulheres com esse raciocínio, mas eu tô falando assim, a nível de simbologia, né? Energia masculina e energia feminina. Porque na sala do magistério tava lá vários homens engravatados, digamos assim, super, né?
aquela coisa meio elitizada, e falando não podemos deixar que as nossas crianças sejam corrompidas pelo pó, e etc. E eu fico pensando muito nisso, assim, essa energia que é muito combativa também, assim, tem essa coisa meio, não sei, você talvez seja mais, tenha mais como contornar isso para mim, porque eu vejo o feminino, quando ele está bem aspectado, a energia feminina, não a mulher necessariamente, como esse lugar de escuta, observação, recepção para ponderar, né? Até mesmo acolher e nutrir. E o masculino é essa energia que pega, que faz, que vai para fora, a energia mais yang. E aí, como teve esse prevalecer dessa energia, até mesmo desequilibrada a nível social, eu acho que isso a gente não consegue abrir muito o espaço para sentir, observar, ponderar, acolher, coexistir, sabe assim? Aí fica nesse lugar de uma reunião dessa energia, não tinha uma energia ali que falasse, calma, mas e será que é isso mesmo? Né? Então fica de fora qualquer energia que pense diferente disso, porque esse prevalecer, sabe? Eu não sei se eu me expliquei muito bem, não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi, eu entendi. E tem um controle, né, também muito racional, que não é nada racional, na verdade, é racional, mas é um racional irracional, assim, um racional irracional. Porque nesse lugar, né, de tentativa de controle, de criar essas regras, essas leis, esse domínio, esse poder, né, falar assim, não, porque é um poder egóico ali, sim, né, então eles têm esse desejo de manter o controle das crianças, do povo, das pessoas, isso é muito antigo, né, a gente vai ver também, ao longo da história, o que a gente sempre vê é isso, né? Então, tirando o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, né, do povo, das próprias crianças, como justamente uma tentativa de se manter num poder. Né? Então, a gente vê os grandes governantes, ou, enfim, a gente vê mesmo a própria história da Igreja Católica, né, enfim, lá, desde lá de trás, né, enfim, e tudo mais que a gente vê até hoje, nesse lugar do incutir o medo no povo, por exemplo, nas crianças, para que elas sejam obedientes, colocar Deus nesse lugar de Deus malvado, que pune, você vai para o inferno. Então, toda essa narrativa é uma narrativa para te paralisar, é uma narrativa para te congelar. Mas aí a questão é justamente essa: é medo de quê? Medo de quê? Né? Porque, ao mesmo tempo, assim, é algo que foi feito com elas mesmas também, né? Então, elas tentam superar isso de alguma forma, mas através dessa construção, né, desses ideais, né, de controle e de congelamento também da vontade alheia, né? A sua própria está ali domada, aí pensa, vou domar a do outro, mas dentro daquilo que eu acredito que é o melhor. Até eu lembrei dos Abraham, né, que eles falam, eu acho muito interessante quando eles falam sobre egoísmo, que eles falam assim, que algumas pessoas falam para eles, mas quando vocês dizem para a gente olhar para a nossa vontade, para aquilo que é bom para a gente, para o que nos deixa feliz, será que você não está ensinando egoísmo? Aí eles falam, de certa forma, sim, porque a gente está aqui dizendo para vocês olharem para aquilo que é uma necessidade essencial para vocês. Então, não tem a ver com sacanear ninguém, não é sobre isso. É sobre apenas você olhar e falar, caramba, peraí, isso que o outro está me pedindo para fazer é bom para mim? Uhum. Não. Então, por que eu vou fazer? Aí o outro fala, poxa, mas você é egoísta? Aí os Abraham falam, pois é, interessante isso, né? Eles são egoístas quando pedem para você deixar de fazer o que é importante para você para fazer o que é importante para eles. Então, quem é que está sendo egoísta nessa história, né? Quando é algo que diz respeito a você, no caso, né? Se é algo que diz respeito a mim e só a mim, por que que eu vou dizer não para mim para dizer sim para algo que diz respeito ao outro? Sabe, assim? E Porque aí não isso é vai algo. E aí isso vai Fala. gerando uma rede de descontentamento, porque aí você não faz o que você quer, aí faz o que você não quer contra a vontade, fica com aquilo engasgado. Na primeira oportunidade, sem perceber, você está querendo tolir também a liberdade do Isso. outro, né? Isso acontece muito nos relacionamentos, né? Que é Total. aquela relação.
de controle o tempo todo. Fala assim, relacionamento afetivo, né? Ah, não, eu vou jogar bola com os amigos. Ah, mas poxa, não, você vai jogar bola com os amigos, você não vai sair comigo? Não, a gente sai depois, a gente faz uma coisa depois. Ah, não, aí a pessoa fala assim, não, então, mas o que que tem, meu amor? Vou lá, vou jogar bola, não sei o que, tarará. E a mulher, não, então tá, então eu vou sair com as minhas amigas, sei lá, vou dançar, sei lá, porque é de noite. Aí o cara fala, não, aí não. Não, você não vai sair com as suas amigas para dançar. Pô, eu vou jogar bola, mas você vai ficar em casa quietinho me esperando, tipo assim, né? Aí ela, não, então eu vou jogar, eu também vou dançar. Aí a pessoa, não, então, aí ele, não, então tá, então não vou jogar bola. Então ele deixa de jogar Pronto. bola para a mulher não ir dançar. Aí a mulher não vai dançar para ele não jogar bola, porque ela queria dançar, sei lá, porque pode ser uma atitude meio tipo assim, uma certa pirraça, mas pode ser às vezes um desejo dela que ela não fazia, porque ela pensava, vou ficar só com ele, fazendo as coisas só com ele. E quantas coisas são feitas assim, né, em casamentos, em relacionamentos, e isso é horrível quando a gente tolhe a nossa liberdade, porque a gente teme a liberdade do outro. Porque é isso que você falou, é como se interferisse naquilo que a gente tem de valor, né? É E aí isso muito. vai levando o relacionamento pro buraco com o tempo, porque quando você se apaixona pela pessoa, geralmente você se apaixona por aquela pessoa que era, em teoria, livre. Digamos assim, ela podia ir e vir, e ela tinha aquela, vibrava aquela energia justamente porque ela fazia coisas que eram importantes para ela. E aí ela passa de fazer passa a parar de fazer o que é importante para ela para caber dentro das expectativas. E aí ela passa a não ser mais aquilo que você se apaixonou, né? E isso vai acontecendo tanto de um lado quanto do outro, né? Muito doido isso. E isso também se estende para a família. Eu estava vendo outro dia um filme chamado Como Água para Chocolate, um filme muito antigo. E era sobre isso também. A mais nova tinha uma tradição na família que a filha mais nova, ela não poderia se casar nem ter filhos porque seria dever dela cuidar da mãe quando a mãe tivesse velha. Eu achei que um absurdo. E aí, e assim, e a pessoa naquela época não podia muito contestar. Era uma época mais antiga e isso era uma tradição de família. Pronto, você tem que aceitar aquilo ali, entubar. E aí, faz o quê? Né? Como é que isso vai gerando outros nós depois, né? É muito doido isso. Com certeza. Você falou, eu lembrei que eu tenho uma bisavó minha, que ela tem duas bisavós minhas que fugiram para casar. É muito interessante. Uma delas fugiu porque ela era a filha mais nova e estava apaixonada e queria casar. Só que na tradição, a mais velha que tinha que casar. Então, ela não poderia casar porque a mais velha não tinha casado ainda. Então, só que a mais velha não estava nem aí para nada. Então, se ela fosse esperar, ela ia esperar a vida inteira. Aí ela fugiu e ela era de uma família. Não, essa só fugiu. Aí a outra é que fugiu porque ela era branquérrima, de olhos azuis, e o meu bisavô era mouro, aquele mouro, assim, bem moreno, assim, era uma família humilde, ela era uma família abastada, na época, portugueses, enfim. E aí ela não podia casar com ele por causa da pele e da condição, né, social também, né? E aí ela fugiu, abriu mão de tudo. Eu acho essa história muito legal dessas duas bisavós, sabe assim, as rebeldes, e fugiram para viver a história que elas queriam, passando por cima de todas as tradições absurdas que impedem de viver algo que é genuíno para elas. E construíram suas famílias, e eu estou aqui, todo mundo, minha mãe, minha avó, enfim, Uhum. a partir dessa rebeldia. Aí voltando para o filme, Isso. né? Falando de rebeldia, né, como a rebeldia ela era mal vista, né, Sim. assim, você se rebelar contra a autoridade, né, então, que autoridade é essa? Que é uma autoridade autoritária, né, que é nada racional, nada razoável, e que impede as crianças de serem crianças até, né? Que a gente vai vendo ali no filme que você até fez uma relação interessante quando antes da gente entrar, que você falou que começa o filme as crianças brincando assim, enlouquecidas, né? É, e elas estão ali construindo, né, através da imaginação, uma história, e elas estão aprendendo e se desenvolvendo a partir do brincar. Então, só que o brincar dentro da educação, ele não é considerado uma ferramenta que deva ser usada, né, como uma ferramenta de desenvolvimento, de conhecimento e o mais,
depois da primeira fase da educação, porque se parar para pensar, no começo, assim, até o Fundamental 1 ainda tem um pouco mais esse brincar. Fundamental 2 acabou brincar, Acabou acabou a tudo. brincadeira, acabou tudo, congela, entra E naquele aí é quando modo. você vê os alunos mais tristes. E os que não se adaptam, os que não se adequam a isso, a essa coisa de ficar sentado, ficar prestando atenção o tempo todo, por horas e horas a fio, são os alunos problema. São aqueles que os professores sempre falam mal, que os pais são chamados o tempo todo na escola. Porque é isso, alguns são mais fáceis de se adaptar, né? Acho que talvez por medo, ou enfim, e aí entram. Com E medo, outros falam, não, de jeito se nenhum, rebelam, são inquietos, não conseguem, inquietos. aí se levantam, saem, Estão sempre ficam na sala do conversando. castigo, Ah, porque é né? uma forma de sair dali, né, também, né? Bem melhor estar indo para lá e para cá, indo para a sala do castigo, do que ficar parado ali horas e horas sentado. Exatamente, Nem a gente aguenta, exato. ninguém aguenta mais esse formato E o que eu fico me perguntando da assim instituição de ensino. é o que eu fico me perguntando Então, assim, desculpa, vai, não, vai. pode falar. Não, é porque assim, hoje em dia tem tanta tecnologia, tem tanta coisa, todo mundo já percebeu isso. E aonde que tá a dificuldade maior de mudar? E aí eu vejo que muitos adultos também é uma coisa que fica meio presa, né? Os pais querem o bem dos filhos. E na cabeça deles, o bem dos filhos é passar no vestibular, fazer uma faculdade boa para ter um futuro garantido, uma profissão, tal, tal, tal. E aí fica muito essa cobrança na escola, tipo, meu filho vai passar no vestibular? Isso que vocês estão fazendo vai ajudar eles a passarem? Fazer o Enem? E não sei o quê? E aí esquece Conteúdo, o conteúdo e esquece de se perguntar se o teu filho tá feliz, cara. Porque eu vejo que os adolescentes é ainda mais gritante. Quando vai chegando naquela coisa do ensino médio, você vê eles todos encasacados, tipo, fechados, digamos assim, para o mundo, andando como se estivessem indo para o abate. Eu vejo eles andando no recreio, você vê a diferença dos corpos. Né? As crianças, ainda querendo ou não, no recreio, é aquele momento que elas botam para fora. Aí corre, aí fica uhum, suado e não sei o quê. Os adolescentes, mão dentro do bolso, ou então celular, andando arrastado, assim. Né? Ai, vou ter que sim. voltar para lá. Sempre aquela cara de apatia. Porque é isso, assim, você acostumou tanto que você já, naquele momento, eu acho que está muito distanciado já da tua essência divina, digamos assim, né? Que é essa coisa do brincar. Eu fiquei pensando sobre isso outro dia que eu fui andar na praia e as crianças, assim, o corpo delas é muito vivo. Então elas se jogam, elas jogam. Aí eu vi uma menina que estava na frente da ondinha, assim, fazendo tipo uma dança. Aí eu falei, cara, eu adoraria fazer isso, só que aí eu pensei, eu com o meu corpo de hoje, eu ia me sentir super envergonhada de ficar me requebrando assim, em público. Deslocada, não pode, é errado, porque a Sabe regra assim? é ficar como? Como o adulto se comporta na Isso. praia. E eu achei interessante que os animais no filme dos adultos não falam mais, né? Então é isso, chega num lugar que você, até o teu instinto fica mais silenciado, né? É muito Silenciado, doido. interessante, muito doido mesmo. Você falou isso, eu lembrei, meu filho sempre questionou essa questão, ele tem 12 anos, né? E ele sempre falava assim, mãe, várias coisas, né? Ele sempre questiona muito esse lugar de educação, e ele é muito sagaz, muito sagaz. E mais uma das coisas que incomodavam a ele era não poder correr. Ele gosta muito de correr, ele é muito inquieto. Então, ele queria correr. Ele falava assim: mãe, a gente não pode correr no recreio. Isso ainda na outra escola, onde ainda era no Fundamental 1, que aí começava a parar, manda parar de correr. Aí ele, mãe, mas a gente não podia brincar de pique, não podia correr. Como uma criança não pode correr? Tinha um quintal, era uma casinha pequena, onde ele fazia aula, e tinha aquele quintal. Ele falou, não podia correr. A gente tinha que brincar de quê? Tudo paradinho. A gente já fica parado na sala de aula, não pode correr, não pode brincar. Aí ele ficava revoltado. E depois, assim, agora que está em outra escola, que eu fiz questão de colocar numa escola que tivesse bastante verde, ar livre, esporte. Então, ele está no intervalo, qualquer intervalo que tem, ele pode chegar e ir lá jogar uma bola, ele pode chegar e brincar, tem bastante coisa recreativa, que eu acho saudável. É uma escola que ainda tem um padrão conteudista, ele quis estudar nessa escola, até para entender esse universo aí das provas e tal, ele quis saber como é que era, mas eu preferi uma estrutura física que tivesse isso, porque eu acho horrível essas escolas que parecem mausoléus.
que é tudo cinza, corredores Prisões. cinzas, sabe? Prisões, exatamente, são as instituições totalitárias. Então, é esse lugar que entristece muito mais as crianças. Então, nenhum lugar é perfeito, claro, mas assim, essa escola tem suas questões, ainda segue esses princípios, né, conteudistas, tem tudo isso, ele tem as questões dele com isso. Eu e ele, a gente negocia muito, teve época que ele queria sair da escola, e ele falava, mãe, você me dá aula, não sei o quê, e ele questionava coisas razoáveis, sabe, assim, ele falava, por que que eu vou ver isso, por que que eu vou ver aquilo? Eu falei, eu sei, filho, aí ele até brincava, mãe, você podia ser ministra da educação. Aí eu falava, pois é, filho, mas eu não sou, e não dá, eu gostaria de mudar muita coisa, eu concordo com você, eu acho que o que você está falando tem muito sentido. Só que assim, primeiro que você precisa estudar, porque a gente tem uma lei que exige que esteja na escola. E assim, vamos fazer o melhor possível dentro do que é possível nesse sistema, sabe assim? Aí eu tive que ter muitas conversas com ele para ele entender que ele precisava encontrar um caminho para funcionar da melhor forma dentro daquela estrutura. E ele está indo muito bem. Então, assim, depois de um tempo e tal, a gente encontrou caminhos. Mas é isso, eu tenho essa consciência. Mas eu vejo outros pais que ficam exigindo, assim, quase tirar o sangue das crianças nesse lugar de conteúdo, 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 estudo, 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 tarefa de casa, eles já passam o dia todo lá, ainda chega e faz tarefa de casa, faz não sei o quê, faz. E a criança fica como? Não tem espaço para É, brincar, não tem espaço para respirar, não tem espaço para pensar é fora daquela caixas, né? caixinha, né? Sai da É, caixa casa para caixa carro para caixa escola, que vai depois para caixa inglês, que depois vai para o tênis ou vai para natação ou para o judô. É sempre um compromisso muito assim que tá, eles podem brincar no judô, é atividade física, eu entendo, mas tem aquele corpo de o professor, o horário, etc. Você não tem aquele espaço de liberdade para imaginar muito. Você está ali fazendo uma aula, porque o que eu ficava meio triste onde eu trabalhava assim, que eram umas crianças que tinham mais situação financeira, que ali você estava sempre com o seu horário preenchido o tempo todo. Você não tinha um tempo livre para só ser ócio, feito para o é ócio, pro ócio. E ócio criativo. no outro extremo, quando eu trabalhei em Jardim Gramacho, era exatamente a falta de um recurso, de uma estrutura, então a criança ficava solta, Deus dará, não tinha uma referência de um norte do que fazer, onde está, ficava muito solta. Então era uma carência, só que para os polos, né, diferenciados. Pode. Então, isso também é uma coisa que é difícil da gente atuar, porque é uma coisa bem grande, assim, né? Como é que você muda um sistema de avaliação de um país? Porque é tudo isso, é a questão do vestibular, eu acho que mais pega. Você só pode entrar na faculdade pública pelo vestibular, faculdades boas. E aí você não vai, a tua escola não vai focar nisso, então ninguém vai querer botar teu filho lá. Dificilmente vão ser os pais que vão achar isso ótimo. Ah, que bom, não foca no conteúdo. Muito É raro, complexo. né? E além disso, ainda tem também a questão que os pais, hoje em dia, a escola, é um termo que se usa muito também, né? Depósito de crianças, né? Que os pais precisam ir trabalhar, então deixam a criança na escola e voltam para buscar depois. Então, precisam trabalhar, precisam ter seus recursos. E aí, quem cuida das crianças é a escola. Então, fica tudo também ali. Então, então a escola, ela acabou, sendo moldada ao longo dos últimos anos, vamos colocar assim, para isso também, para suprir essa necessidade dos pais de terem um lugar para deixar seus filhos. E até aí tudo bem, mas onde é que essas crianças estão ficando e o que que essa escola está oferecendo para essas crianças, né, em termos de, é isso, né, de desenvolvimento para a vida, né, que não é só sobre matemáticas complexas, né, e saber falar e escrever bem português, não é? Ou ciências, enfim, o que mais, né? Sei lá, aprender a cozinhar, tem tanta coisa interessante, até aprender a cuidar das suas finanças, Sim, aprender a pensar sobre a vida, tantas coisas interessantes que a gente usa mais na vida do que certas sim, coisas que você só vai usar se você fosse especializar necessariamente numa determinada área. Então é isso que eu falo que a escola ela está defasada nesse exato. sentido. E tecnologicamente também, eu vejo, porque eu atendo professores, né, eu atendo vários professores, e eu vejo as queixas deles, e que são muito razoáveis. Então, você falou dos alunos tristes, dos professores tristes, é professor de escola pública, professor de escola particular, Particular. então, assim, de várias disciplinas diferentes. Você vê que fica o professor e o aluno tristes, tendo que
corresponder uma expectativa do dono da escola, que é o dono daquele comércio, porque de certa forma quando é particular, enfim, e dos pais, que são os clientes. Ou então, no caso de uma escola pública também, professores que querem ajudar essas crianças, que tem uma estrutura ali bem complexa também, familiar, enfim, e a própria estrutura física, que falta muita coisa, e os professores têm que se doar ali muito mais e comprar material e muita coisa que falta também, né, porque tem gente que fala assim, é moleza a vida do professor de escola pública, porque nem aí falta e não sei o quê, não é assim que funciona, e além do que, tem gente que generaliza, e cada escola é uma escola, cada direção é uma direção, cada lugar é um lugar, cada pessoa é uma pessoa. Sim. E uma coisa interessante é olhar para a grade, eu já acho esse nome péssimo, mas tudo bem, grade curricular. A grade curricular, as disciplinas que proporcionariam um pouco mais desse pensamento livre para você refletir, para você questionar, para você tentar entender melhor a sua realidade, são aquelas que têm menos espaço na grade. Arte, filosofia, tudo isso, Até história. A história das nossas, assim, de humanas, né, das matérias de humanas, é ainda uma que cai no vestibular, tem no Enem, então eles ainda colocam um pouco mais de prestígio. Mas, assim, fora isso, a questão da educação física, eu ficava muito chateada, porque as disciplinas que eu era muito boa era artes e educação física. Era justamente, tinha um tempo, uma vez na semana, entendeu? E que até chegar na quadra, ou pegar um material, era um tempo que você perdia e eu ficava assim, gente, e aí, né? A vida é isso. Porque aí porque é isso, é um medo de dar essa condição de reflexão. Esse espaço, e movimento, né? De reflexão, de criação, porque não é só reflexão, o corpo em movimento na educação física. Hoje em dia está tendo uma mudança nesse aspecto, mas ainda está atrasado, muito atrasado, né? A gente está ainda, léguas de uma mudança. Mas a arte, que é a criação, né? A arte serve para quê? Que é esse conceito de utilidade. Isso é útil para quê? Mas mesmo dentro do conceito de utilidade, tem um monte de disciplinas que se perdem nesse conceito. Porque é isso, se você não for fazer engenharia, você não tem por que aprender certas matemáticas dentro da matemática. Então, assim, de maneira geral, meu filho outro dia ficou me dando uma aula sobre o que ele achava que cada disciplina poderia ter, assim, como básico, e aí depois, no ensino médio, aí sim abrir. Se você pretende seguir mais pelas exatas, vai por aqui. Se você pretende mais seguir pelas humanas, você pega por aqui. É muito mais interessante. Eu acho que o caminho é esse. Mas existe esse lugar que você falou, existe uma rigidez e existe um apego à estrutura. Tem acho assim, largar o osso. Eu acho que não querem largar esse osso aí, sabe? Então, mudar dá trabalho. E aí, como é que mexe com tudo isso? E aí tem os interesses econômicos, interesses outros também. Aí, voltando para o filme, tem uma parte que você falou, até que a gente estava falando sobre esse brincar no começo do filme, sobre aprender através do brincar, e tem aí o laboratório, como é que é o nome? A sala experimental, né? Estação experimental. Que é para onde vão as crianças que eles foram raptadas. Raptadas, né? Geralmente eram crianças egípcias, né? Daquele povo que é mais cigano, digamos assim, meio nômade. Livre, muito livre, nômade. Muito livre, exatamente. Aí raptavam essas crianças e levavam para essa estação experimental, porque a ideia deles era separar o demon, né? O daemon, o animalzinho, do ser, da criança. O espírito animal deles, né? O espírito animal deles, a intuição, essa rebeldia, digamos assim, essa liberdade. Essa capacidade reflexiva também, né? Porque era isso, capacidade crítica, esse senso crítico. Exatamente. E aí a ideia era fazer a intercisão, o nome que eles usavam muito. Você faz um corte e separa, né? E no final, quando a gente vai perceber o que a educação geralmente faz com a gente, é isso. A educação, essa educação principalmente mais tradicional, né? Sim. Porque eu, quando fui, aquela professora que eu gosto muito, ela fala que a origem, a etimologia da palavra educação vem de educere, que é trazer à tona. Trazer à tona. Trazer à tona significa algo que já está dentro de você como um potencial, e aí o educador consegue perceber um potencial, e ele é como se fosse um jardineiro. Um jardineiro, ele vai te dando tudo que é necessário para que você desenvolva e aquela sementinha do potencial floresça.
né? Essa educação faz todo sentido para mim. Eu acho que isso que deveria acontecer. Só que o que eu vejo é justamente o contrário. Pessoas que têm um potencial e que não tem aquele que é valorizado no contexto geral, digamos assim, se sentem como erradas e inúteis e, enfim, não pertencentes porque não tem aquilo ali, aquela Porque habilidade. existe uma padronização. E é isso. O que que a escola é? Uma massificação. É, a E a escola acaba estação sendo, né? A estação experimental é exatamente isso, as crianças Do ali com filme. roupas iguais no filme. As roupas todas iguais, sentadas enfileiradas, em silêncio, comportadas, escrevendo o que era para ser escrito naquele momento. E aí tinha um que era mais assim, atrevidinho, no sentido mais, né? E aí ele falou, mas eu não vou fazer Personalidade isso. forte. Uma personalidade mais forte. Falou, não, mas eu não vou escrever essa carta. Não, na cultura de vocês não ensinam as crianças a escrever. Ele falou, ensinam a gente a escrever a verdade. Aí ela falou: que pena, seus pais vão ficar decepcionados porque não vão receber sua carta. Aí atua nesse lugar da culpa, né? Seus pais vão ficar decepcionados com você, você não está fazendo o que deve ser feito, está dando trabalho para os professores. Eu, por exemplo, ocupei muito esse lugar, porque eu tinha muita dificuldade de seguir essas regras e era que ficava sempre depois da aula escrevendo repetido: não devo fazer não sei o que, não devo fazer não sei o que lá. E esse lugar atrapalha. Eu lembro que eu, quando entrei para a faculdade, tive muita dificuldade de me expressar porque é esse lugar, eu tô errada. O que eu vou falar. É, olha, isso que você falou é incrível. Eu fiz uma especialização em docência do ensino superior antes de dar aula, né, para a faculdade. E fiz psicopedagogia também. E na época a gente estudava vários pensadores, enfim, né? E teve um que me chamou muita atenção e que eu me apaixonei, que foi o Paulo Freire. E que hoje ele é muito mal Interpretado. interpretado pela galera que não entende nada de Paulo Freire e que escutou alguma fake news e sei lá o quê, e acha que ele é comunista, ou sei lá, blá, 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 que eu acho um saco isso também, esse tipo de pensamento, esquerda, direita, não é sobre isso, chega, eu não aguento mais, é um saco. E o que ele trazia, na verdade, que me chamou a atenção, e isso já faz uns, deixa eu ver, tem 20 anos atrás que eu estudei, isso que eu fiz essa formação, e que ele tinha um conceito que era de pedagogia da autonomia, que era muito interessante, que era uma pedagogia voltada para o desenvolvimento da sua capacidade crítica, da sua capacidade de pensar sobre. E era um pensamento voltado também para a humanização, para a ética, para o afeto. Era um ensino contextualizado, então era individualizado, que dá trabalho, né? A gente está falando isso da massificação. Então, quando o ensino hoje ele padroniza, coloca todo mundo no mesmo lugar e na mesma caixinha, é porque fica mais fácil, né? Dá menos trabalho. Então, assim, porque você entender qual é a peculiaridade do talento e do potencial de cada indivíduo, você precisa até de mais gente ali para estar ajudando, é um outro movimento educacional, né, que é necessário. Então, você pegar e colocar uma massa ali para todo mundo no mesmo tempo, todo mundo aprendendo a mesma coisa, todo mundo do mesmo jeito, aí você vê, vai ter coisas que você vai bem, vai ter outras que você vai mal, e tudo bem, só que não é tudo bem na cabeça de quem está fazendo, aí você se sente torturado estudando algo que você nem vai usar depois, porque não é teu potencial, não é teu talento, não é o caminho que você poderia estar seguindo. Então, eu acho que é uma perda de tempo também, de vida, né? O tempo está mais acelerado hoje. Eu acho que as próximas gerações elas vão trazer outras formas de funcionar, mas se a gente pudesse cuidar disso desde agora, com esse olhar mais atento, amoroso, cuidadoso, a gente não ia precisar, talvez, ver um caos se estabelecer, porque eu acredito que com esse formato que a gente tem hoje e a maneira como as crianças não estão lidando bem com isso, né? Eu acho que Cada vez mais medicadas. cada vez mais medicadas, cada vez as coisas não estão bem. Então, eu vejo assim, é a aproximação de um colapso que não precisava. Então, as coisas podem funcionar de uma maneira mais branda, cuidadosa, amorosa, numa transição. Não é uma coisa, eu não acho que é uma coisa estanque que vira do nada, eu acho que é um processo, mas precisa ter esse olhar e precisa ter esse interesse, né? É Então, isso que eu ia falar, quem interessa, porque a você quem não interessa. conseguir ter o seu potencial desenvolvido, você se sentir, tipo, todo errado, interessa a quem essa baixa autoestima, Interessa interessa a a quem? quem
Pois é, ao mercado que quer, né, enfim, fazer com que as pessoas funcionem ali a serviço dos grandes, né, enfim. Como assim você vai desenvolver seu potencial individual? Não, para quê? Não, não é isso que a gente quer. A gente quer você útil, servindo ao que a gente quer que você sirva. É meio isso, né? Enfim. E aí, na época, eu fiz o meu trabalho de conclusão, que foi Educação para a Autonomia no Ensino Superior. Por quê? Porque aí eu comecei, estava terminando a formação e estava começando a dar aula. E aí eu percebi que os alunos do ensino superior, que eu pegava para dar aula, enfim, que era garotada que tinha acabado de sair do ensino médio, se comportavam ainda naquele lugar de que tinha que obedecer, de que não tinha responsabilidade, porque você não desenvolve autonomia, você não desenvolve responsabilidade. Então você ainda fica esperando que o outro diga o que você tem que fazer. Então era desse lugar, e aí eu fui percebendo o quanto que a raiz dessa falta de autonomia no ensino superior, que é a falta de autonomia no sentido de você abraçar seu aprendizado, de você fazer escolhas sobre o que você quer. O que que você quer? Quem é você? O que que você deseja? Você está aqui para quê? Você está aqui por quê? Que eram questões que eles nunca pararam para se fazer, assim, não todos, mas a maioria. E que estavam ali porque, é porque é assim, eu fiz escola, aí saí da escola, entrei na faculdade, fazer faculdade, vou aprender alguma coisa, vou me formar, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e pó, 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 pó. Tá, mas é isso que você queria estar fazendo? É isso que você quer? O que que você pode fazer sobre isso para tornar isso algo que realmente seja significativo para você, e aí, sendo significativo para você, como você pode atuar de maneira responsável e abraçar isso que você está fazendo e assumir, vai na biblioteca, porque quando a pessoa faz algo com tesão, né, com esse fogo É diferente. apropriado desse desejo, é totalmente diferente. Você faz com gosto o que você está fazendo. E é isso que está faltando, sabe? Eu vejo as pessoas, de modo geral, nos seus trabalhos, não apenas ali, né, as crianças, adolescentes, os jovens, mas você vê as pessoas hoje trabalhando com algo que, tipo, não gostam. Assim, mas a vida é assim. Tem que ser assim. Então, às vezes é difícil mudar, claro que é difícil, eu entendo que é difícil mudar, mas não é impossível mudar. Mas é um processo, é complexo. É um processo mesmo. É. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que ela fala. Aquilo que a gente já falou também, né? Que é quando ela vai explicar para a menina, né? Que por que que eu tenho que te obedecer se você só faz o que você quer? Aí ela fala do magistério, né? Que ela diz assim: é tudo que as pessoas precisam, eles mantêm as coisas funcionando, dizendo às pessoas o que fazer. Algumas pessoas sabem o que é melhor para elas e outras não. Eles dizem o que fazer de modo bondoso para manter o processo, para manter as pessoas fora de perigo, né? O que que seria esse perigo, né? Perigo para quem também, né? É, perigo é Né? você fazer algo que eu não acho que você tenha que fazer, porque vai interferir no que eu acredito que tem que ser feito. Aquilo que a gente falou, né? E aí, a feiticeira, ela fala exatamente que estava para acontecer uma guerra do livre-arbítrio, né? Que essa menina seria importantíssima. Que no final das contas é isso, né? A gente foi meio que, desde que a gente nasce, essa coisa de que, tipo assim, a gente já nasceu meio errado, culpado, faz as coisas. Aquela coisa também da religião, né? Nascemos em pecado. Eu não acredito nisso, né? Assim, É pelo um menos pra mim, dogma, é um isso é dogma, dogma. né? E aí você vai vivendo com aquela sensação, né? Não sou o suficiente. Não... o vídeo que eu mandei pra você me fez refletir muito sobre isso, uma coisa que você já tinha falado comigo, mas naquele dia ficou muito claro. Eu saí, assim, pra fazer uma caminhada e vi árvores cheias de folha, de fruto, semente pra caraca no chão, é, o casalzinho, a familhinha lá de patinhos nadando junto, peixe, eu vi tanto peixe naquela lagoa, eu não sabia que aquela lagoa tinha tanto peixe. E coisas assim que aí quando você se conecta com isso, você vai olhando, você fala, caraca, se eu, tipo assim, se eu tivesse em contato com a natureza, eu ia perceber que eu tô ok, sabe assim, eu tenho o que eu preciso para viver, né? Mas aí a gente é cada vez mais, eu acho que é tudo chegou nesse lugar, né? Você tem menos tempo para ficar nesse ócio, você tem menos tempo para se conectar com a natureza. Quem mora em grandes cidades é mais difícil ainda. Tem até um documentário que fala sobre como para as crianças que moram em metrópoles
é difícil encontrar zona verde, é difícil você encontrar natureza, parques que funcionam. E aí os pais não querem deixar as crianças brincarem na rua numa grande metrópole. Aí faz o quê? Deixa dentro de casa. Aí as crianças ficam cada vez mais Celular, celular, TV, videogame, essas coisas. E aí aquela parte da infância que é super essencial, você tá num contato, principalmente afetivo, com o mundo externo, tá dentro de um quarto, né? Então, assim, aí vai criando cada vez mais esse distanciamento do todo, que eu acho que a natureza traz isso, né? E a estação experimental era num lugar que era quase impossível ter vida. Polo Era num, Norte, né? era um gelo, uma frieza, e eu achei muito interessante que aí dentro da sala eles colocaram uma paisagem de uma praia ensolarada, tipo Caribe. Eu não sei se você reparou isso. Na sala Parei. experimental, onde as crianças estavam sentadas, você lembra que estavam todos de branco e azulzinho claro, né? Uma coisa bem hospitalzinho, assim. E aí na parede dessa sala tinha uma paisagem, como se fosse um papel de parede, uma paisagem de uma praia com areia branca, um mar azul e um coqueiro, assim, no meio do Polo Norte, tá ligado? Tipo, que é muito esse lugar de trazer uma. Vamos cortar você da realidade que você tá, esquece que você tá no meio do gelo, olha pra essa praia que tá tudo bem. Vem Tá comigo, tudo confia de que tá bem, tudo bem, tranquilo, tá tudo bem. sabe? Assim, é muito As isso, né? crianças que fugiram até, né, que não conseguiram, não tinha como fugir. Vai Não morrer tinha no como frio, fugir, né? morreram no É, frio, é, exatamente. bem bizarro, né? Bem. A nível simbólico, isso é muito louco. E aí, aonde que tá assim que eu vejo a resposta? Não é a resposta, mas um caminho. A bússola que sobrou, porque destruíram todas as bússolas, né? O magistério destruiu todas as bússolas para o pessoal não ficar acessando a verdade, né? E aí, e aí, o que que seria essa bússola, né? Eu vi muito a bússola como esse lugar da vida. Quando a gente entra em contato com a nossa intuição e com essa parte mais sutil, da vida, a gente começa a receber os sinais. Mas lembra que no filme, para ela, não é qualquer um que abre a bússola e vê a resposta. Você tem que saber interpretar os símbolos, digamos assim, e saber perguntar. E não ficar muito agarrado à pergunta, porque o cara ensina para ela. Segura a pergunta de uma forma bem leve na sua Deixa cabeça. ela ali, né? Tipo, É, exato. E aí você vai vendo. Então, assim, às vezes você tá com uma questão na sua cabeça, e é exatamente o que os Abraham falam também. Quando você quer uma coisa, não ficar obcecado naquilo, porque você acaba se distanciando, né? Vai para o outro lugar do graveto. Eu não tenho aquilo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você pensa e vai viver, né? Ou seja, sustenta de uma forma leve. E aí a vida vai trazendo, só que ela traz, não é tipo assim, toma. Ela traz de uma forma mais sutil, acho até simbólica muitas vezes, né? Então, às vezes passa uma borboleta, às pelas vezes. sincronicidades, né? Exatamente. E aí, se você estiver atento e receptivo, faz todo sentido para você, e aí você já sabe mais ou menos uma indicação por onde ir. Se a gente está muito perdido, né, nesse lugar do tem o quê, e é isso, aí a gente não vê o que está na nossa cara, porque quando a gente está num estado de tensão e ansiedade, a nossa visão fica comprometida. Às vezes uma coisa que está na nossa cara é realmente um objeto que a gente está procurando, a gente não vê, né? Então, eu acho que é esse o lugar, assim, que o filme traz, e o animal É, é super importante para isso, o animal, é assim. interessante isso que você falou, porque assim, sobre conhecimento, a gente está falando assim dos problemas, a gente até agora falou dos problemas, né? E quando você trouxe essa referência da bússola, né, como uma analogia mesmo para o oráculo da vida, vamos pensar assim, porque a bússola no filme é um oráculo, né, onde a menina abre a bússola e ela acessa por ali, mas é como se tivesse o tempo todo só ali. Mas na vida real, a vida ela funciona como um oráculo através das sincronicidades, a gente é também oracular, é muito interessante isso, né? Que a gente acha que oráculo é Somos. tarô, é runas e tal, parará, mas são apenas ferramentas para acesso à nossa capacidade de acessar essa verdade, no caso que é o que você está falando, né? Que a gente consegue acessar através da nossa intuição. Então, intuição é um sentido, digamos assim, né? Que todo mundo tem, mas quase ninguém sabe usar. Então, se a gente aprende a usar a nossa intuição, a gente está, assim, milhões de anos-luz à frente de qualquer problema, inclusive. Uhum. Porque, só que a gente meio que transfere isso para um outro, né? Até quando a gente procura um tarólogo, procura, enfim, um recurso ou outro, né? Procura, sei lá,
tem gente para o pai de santo, ou pode ser um pastor, né, que também dá ali o seu testemunho, sei lá como é que fala, mas assim, está sempre colocando na mão do outro aquele poder que também habita em si mesmo, né, e que inclusive só vai ser capaz, a pessoa que está buscando no outro esse recurso, só vai ser capaz de escutar aquilo que é mais próximo da sua verdade se a pessoa estiver conectada. Porque mesmo se a pessoa procurar alguém que tem essa habilidade e a pessoa não estiver aberta e conectada, a pessoa não vai entender direito a mensagem, vai interpretar errado, ou a mensagem vai vir truncada, ou a pessoa vai bugar ali e não vai dar certo. É isso que é interessante, ou seja, até para você pedir ajuda para alguém nesse sentido, né, Você tem que desse estar uso, receptivo. você também tem que estar mais conectado. Ou seja, de qualquer maneira, você tem que trabalhar a sua É que intuição. nem, assim, fazendo uma analogia meio, né? É que nem músculo. Se você não trabalha os seus músculos, eles atrofiam. Assim, com o tempo você vai ficando toda e vai percebendo meu braço. Meu braço, por exemplo, qualquer coisa ele estala, qualquer coisa ele dói, porque eu quase não trabalho meu braço. Ele fica muito assim. E é isso, tipo, eu não posso querer que minha intuição é muito difícil. Esse negócio, até mesmo quem olha pro tarot e fala, eu não tenho talento para isso. Não acho que seja uma questão de talento. Eu acho que tem as pessoas que são mais conectadas, acessam a intuição com mais facilidade. E aí olhar as cartas e ver uma mensagem é mais fácil. E tem outros que estão há muito tempo distanciadas desse recurso que todo mundo tem. E aí, né, acaba achando que É, não tem vocação para isso. Mas a intuição eu acho que é uma coisa que todo mundo devia trabalhar e é uma coisa que a gente, por exemplo, na escola, zero atua, né? No espaço zero. escolar. Zero E é muito valorizado. interessante porque, ao mesmo tempo, dentro do mundo acadêmico, a intuição ela está o tempo todo ali. Quando você vai ver, especialmente no campo científico, do desenvolvimento das pesquisas, você tem uma intuição sobre um assunto e você vai pesquisar e vai investigar cientificamente, mas a intuição ela surge, a intuição ela está o tempo todo ali. O Einstein ele trabalhava muito dentro desse lugar, é muito Peixinho, interessante. né? Peixinho. Pois é, peixinho, bem jupiteriano, né? Então, assim, ele sabia a importância desse lugar e ele usava isso a favor dele. Então, quando a gente sonha, mas é isso, é um exercício. Isso que você falou, eu acho que é fundamental. Não é uma coisa que você, eu sei o que aprendi aqui teoricamente, que é a intuição, se todo mundo tem, eu tenho também. Então, hoje eu vou fazer um exercício e pronto, já vou estar legal, já você saber exatamente o que é e como usar. Não, você tem que fazer sempre esse exercício. É uma coisa assim que eu lembro quando eu comecei a usar há muitos anos atrás e comecei a brincar com isso. É uma brincadeira. Eu lembro que eu brincava, eu ficava brincando. E agora? Eu brincava com telepatia também. Eu ficava assim, tô sentindo que está chegando um negócio aqui em casa que eu pedi. Aí demorava 5 minutos, eu anotava que eu tinha o meu lado intuitivo e o meu lado científico. Aí eu adotava o horário, atrasou 10 minutos da intuição que eu tive. Então, na verdade, porque, umas coisas assim. Mas é isso, porque é muito fácil também você confundir intuição com paranoia. Então, Sim. assim, a gente tem uma dificuldade, né, E, uma, de e, compreender, E né? no meu caso, como eu sempre fui muito intuitiva e sensível, eu comecei a achar, e o lugar onde eu estava inserida, zero dava valor para isso, eu comecei a achar isso uma coisa ruim, uma debilidade. Então eu me afastei demais disso. E aí a dificuldade depois foi começar a dar crédito pro que vinha de forma muito forte para mim, para eu não achar que eu estava ficando doida ou que eu estou viajando na maionese. Todo mundo do meu lado está dizendo não, nada a ver. Mas eu estou sentindo tanto que é então, devo estar errada, né? Devo estar Tá errada. errado. Devo E estar o errado. processo, o que me ajudou muito a me sentir bem nesse lugar da minha intuição foi o tarô. Assim, quando a gente. Porque você também Maravilhoso. trazia muito isso, né? Olha pra cá, o que você está sentindo, não sei o quê. Então, esse lugar, pra mim, foi um lugar que eu falei assim: opa, meu mundo tá aí, porque é onde eu fluo total na minha natureza, digamos assim. E aí, pela primeira vez, eu achei um lugar que a minha habilidade podia ter espaço, digamos, não estava errada, sabe assim? É a história da água do Ai, muito bom. aeroporto, né? Garrafa d'água você compra no mercadinho, é R$ 1. No aeroporto ela custa 8, depende de onde tá, né? Aquela história que ficam Uhum. falando. Mais ou menos isso. Naquele lugar do tarô, eu tava me vendo com uma garrafa de R$ 8, sabe? Cheia de valor. Cheia de valor, cheia de valor. Eu falei, caraca, é isso, uma coisa que eu sempre fiz.
Mas eu acho que eu estava meio que no tentando lugar errado. fazer de um outro lugar, né? Exato. É aquela história, você não vai é, encontrar sorvete no açougue. Você pode até encontrar, se aquele açougue tiver uma geladeira de sorvete, até pode ter, mas normalmente não é o lugar que você vai encontrar o sorvete. Então, você ficar insistindo na vida em encontrar algo num lugar que não está em ressonância, vamos pensar em ressonância, né? Que é sobre isso, também, quando você deseja algo, mas você fica pensando sobre o que você não quer, é tipo estar no açougue querendo sorvete. É meio isso que os Abraham falam também. Então, Uhum. foca no que você deseja, entra em sintonia com o que você quer, ou seja, procure da melhor maneira possível, porque nem sempre é tão possível assim. Então você usa o recurso das crianças, brinca, usa a imaginação. A Beth Russo, eu acho ela ótima, ela é sagitariana, né? Jupiteriana total. Eu acho ela maravilhosa. E aí eu lembro que quando eu fui assistir ela uns anos atrás, uma vez ela fez um vídeo falando sobre como era antes dela conseguir tudo que ela foi conquistando, enfim, né? Antes de tudo, quando ela ainda não tinha nada, quando tudo era mato, né? E aí ela conta que o sonho dela era estar numa praia curtindo esse sol, que ela ama sol, ela vive bronzeada. E aí ela pegou uma cadeira de praia e colocou no quintal, ali num pedacinho de quintal que ela tinha, assim, que era tudo cinza em volta, mas ela fechou os olhos na cadeira de praia pegando sol e se via na praia, se imaginava na praia e sorria e contente. Então ela usava esse recurso da imaginação, que ela é poderosíssima, visualização positiva, tem um poder que ele é Absurdo. muito grande e as pessoas não acreditam, porque a gente é muita sociedade São Tomé, só acredito vendo, né? Então, a intuição e a imaginação criativa, positiva, enfim, tem uma força que a gente não usa a nosso favor, que é justamente a capacidade de você criar futuros. Porque quando a gente está no aqui e agora, a gente quer algo e a gente olha em volta e não vê nada, é tipo olhar para uma terra e falar assim, eu quero que minha semente dê frutos. Você plantou, só que você só vê terra. Mas ali debaixo tem uma semente germinando. Se você confiar, cuidar, nutrir, ela vai crescer. E no tempo certo ela vai gerar os frutos que você quer. Mas se você tiver pressa e ficar focado no que não está ali, que é essa ideia do açougue que eu falei, né? Você ficar pensando no que não tem, mas não tenho ainda. Ah, mas não tenho ainda. Aí brinca com isso, começa a brincar, escreve seus sonhos, já começa a visualizar, olha para as coisas que você deseja, mas não do lugar do, ai, que legal isso aqui, mas eu não tenho. Não olha que legal isso aqui, quando eu tiver, vai ser interessante, eu quero assim, eu quero assado. Mas não fica colocando prazo também. Tem gente que acha que colocar prazo é bom, mas pode gerar ansiedade, pode gerar, às vezes, até mais resistência. Então, só brinca com o possível. E é isso, dá um pulo na praia, ou sei lá, compra uma piscina plástica, sei lá, qualquer coisa que faça você se sentir dentro desse lugar mais próximo daquilo que você está buscando viver na sua vida, né? E as crianças fazem isso muito bem, né? Brincar de faz de conta, né? E isso é uma ferramenta maravilhosa e que não é utilizada, Não é. porque não tem crédito nisso, né? Mas eu não estou vendo, mas o que eu estou vivendo é isso. Mas o que apareceu no jornal é aquilo. Mas o que todo mundo diz é outra coisa. Se todo mundo está pensando diferente, por que eu vou pensar desse jeito aí que você está falando? Eu tenho que pensar igual a todo mundo. Todo mundo reclama, eu vou reclamar também. Por isso que é um exercício mesmo, porque não é fácil você estar querendo fazer diferente, seguir um caminho justamente de fé, porque é um caminho de fé, é um caminho de confiança e de fé, diante de um lugar onde você não vê ainda evidências daquilo que você quer. Então, esse é o desafio. O desafio é esse. Mas se você todo dia fizer um pouquinho desse exercício, gradualmente a sua cabeça ela vai pensar: é possível sim. E aí é aquilo que você falou, como a vida é oracular, e as sincronicidades elas estão aí para isso, para conversar com a gente sobre a gente está indo no caminho certo, por onde a gente está seguindo. Quanto mais você pratica diariamente e a mente vai se abrindo, mais a vida vai te mostrar que é possível, porque você já está acreditando.
Agora, se Sim, você não acredita e você não dá espaço, você vai ver sempre mais do mesmo. isso aí. É por aí. É isso É aí, isso. gente. Eu acho que a Pois gente é. falou, né? Tudo que Falou. Eu acho que falamos até é, demais. para variar. Ah, com É certeza isso isso. não será um problema, né? A gente tem aí vários tipos de assunto num vídeo só. É verdade, né? O que não falta é assunto. Então Então, tá, tá. gente. Ó, o próximo encontro a gente não tem ainda um filme definido ou É, livro. A gente ainda não é. tem um tema determinado, vai ser surpresa. E a gente está cada vez mais percebendo que estamos indo por esse caminho de comentar, né? De falar de filmes, de livros, de coisas que nos inspiram. E eu Sim. acho que é isso, assim. Então, tudo indica que o caminho vai cada vez ficar mais moldadinho, né? Direcionado para esse lugar. É que a gente gosta, a gente percebeu que a gente curte assistir um filme, uma série, ler livro e tal, e vir aqui comentar, dentro dessa perspectiva mesmo, né? Sobre cocriação, sobre desenvolvimento pessoal, sobre consciência, essa conexão entre corpo, mente, espiritualidade, essa potência do ser, como a gente pode, enfim, né, se desenvolver no meio desse caos, Isso né? E aí. essas coisas assim, né? Pois é, É por isso aí. aí. Então tá, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Até Tchauzinho. beijo para todos. Tchau.